A conversa hoje em 9 minutos diz respeito a xamanismo. Vamos conversar com uma especialista que é antropóloga e doutora em etnologia indígena, Celeste Cicarone, a respeito deste assunto, xamanismo. Não é um assunto, Celeste, muito familiar para o urbano não, mas tem a sua... Mas há uma coisa de glamour e de magia que envolve o assunto do xamanismo, né? Mas vamos começar do comecinho. O que é xamanismo? Xamanismo é difícil dar uma definição única de xamanismo. Fechada, né? Fechada de xamanismo. Mas digamos que existem umas definições que ajudam a incluir mais parte do que realmente é o xamanismo, ou que tudo envolve o xamanismo, que seria uma visão de mundo, tá? É uma visão de mundo, portanto, uma cosmologia, e ao mesmo tempo é uma habilidade muito grande de transpor as barreiras presentes nesse mundo, estabelecendo uma interação entre todos os seres, tá? E seres humanos, animais, plantas, sobrenaturais, estrelas, mortos, outra coisa visto como sujeitos. Tá? Tudo é sujeito. Tudo é sujeito. Tudo é sujeito. Não existe o sujeito e o objeto. Não tem esse relativismo do sujeito e do objeto. E eu diria que é o seguinte, segundo a perspectiva do xamanismo, que podemos dizer que é o modo de conhecimento, uma ciência, um saber, a alteridade ou outro conhecimento é o conhecimento da pessoa, tá? Do sujeito, das intencionalidades, dos pontos de vista dos vários seres, diferentemente da epistemologia ocidental, que pensa ou aspira a um conhecimento do objeto dessubjetivizado, ou seja, retirado da intencionalidade, da subjetividade, do espírito, outra coisa. Portanto, essa é a ideia fundamentalmente. Mas quando você fala transpor barreiras, você está falando vencer limites da matéria? Sim, transpor as barreiras da corporalidade, daquilo que é a materialidade. Agora, mas o xamã tem uma função de cura. Sim. Pelo menos, recorrentemente, ele é associado com a função de cura. Sim, a cura, dentro dessa perspectiva, é a retomada, reconquista de um novo equilíbrio. Porque, na realidade, o xamanismo, ele trabalha sobre uma perspectiva de mundo no qual essas interações recíprocas entre os seres obedecem a determinadas regras. Agora, quando há um infortúnio, significa que algo está em desequilíbrio. A função do xamã, através da cura, é restabelecer o equilíbrio entre as forças, entre os seres, entre essas energias que se encontram desequilibradas, é através da cura, através das técnicas de cura, que ele tenta restabelecer esse equilíbrio. Mas em algumas culturas, inclusive, o tema é familiar, tipo, a doença é um desequilíbrio orgânico. Sim. Né? Apesar que não é só orgânico pelo xamanismo. Sim, ele considera a relação com o todo, né? Sim, integrada. Com todo, integrada. Agora, mas o xamã trabalha com sonhos, com transes, com insights. Sim. Da realidade cotidiana também, né? Sim, sim. Na realidade, o trabalho do xamã, se podemos dizer, o papel do xamã, ele não se limita ao, quer dizer, o momento ritual, o momento do rito, da cura, o da dança, dentro dos rituais, é uma parte, digamos, mais evidente, mais conhecida do xamanismo. Mas o rito nas sociedades xamânicas, podemos dizer assim, as sociedades xamânicas, porque o xamanismo é uma instituição, portanto, também, ele nunca está desvinculado com o cotidiano, porque no rito são pensados, à luz da mitologia, os problemas cotidianos e buscadas soluções. E também a vida cotidiana, ela é carregada de rituais que não são só o ritual da cura. Por exemplo, de manhã se reunir e contar os próprios sonhos. E os sonhos são as comunicações com os seres que se dão durante o período noturno, que preanunciam possibilidade de vir ou determinadas explicações sobre eventos já ocorridos. Portanto, em um certo sentido, orientam também a vida cotidiana. E o xamã é o intérprete dos sonhos, tá? Por excelência.
Portanto, ele vê e ele entende o que é a mensagem que é dada, que está sendo passada através dos relatos e das narrativas do sonho que são dadas por os outros membros da comunidade. Que é também digamos assim, eu não sei se eu diria uma técnica ou um recurso que é familiar a algumas outras culturas. Os aborígenes australianos também trabalham com esse material dos sonhos, né? Sim, se reúnem de manhã para poder fazer uma digressão a respeito dos sonhos, né? E tentar interpretá-los. É porque, na realidade, o mundo é um só, no sentido que é atravessado por todas essas forças e formas. Que exatamente não separam essa separação do dia e da noite de uma maneira muito radical. Se podemos dizer, eu não queria cair em um discurso comum, mas o nosso modo de pensar ocidental, ele precisa opor e separar dia, noite, mente, corpo, racional, irracional, sentimento, razão. E isso dificulta entender como as coisas transitam. Ou como elas são integradas. Como são integradas. Uhum. Agora, o transe que a gente fala do processo xamânico é o êxtase. Sim, o êxtase, na realidade, assim, existem termos usados. O Mircea Eliade, um antropólogo que se dedicou ao estudo do xamanismo como técnica de êxtase, ele fez um estudo muito grande, muito extenso, comparativo, entre vários rituais xamânicos, dando principalmente atenção ao indivíduo xamã e às técnicas de êxtase, ou seja, de distanciamento de uma realidade um pouco, digamos, mundana, exatamente nessa capacidade, nessa habilidade do xamã de transpor uma especificidade e de se conectar, de se elevar a um nível de consciência, de estado de consciência alterado, que permite essa comunicação com seres distantes, vivos, mortos, plantas, animais, astro, outra coisa. Isso se obtém de várias formas. Por exemplo, o xamã siberiano obtém isso através de voos, a ideia do voo xamânico. Entre os ameríndios, isso se dá muito através de índios americano e de outros também lugares, se dá muito através de técnicas, a dança, o tabaco, substâncias psicoativas, danças assim, que são repetidas até conseguir, ou através de movimentos que permitem alteração do estado de consciência. Porque somente nesse estado de consciência você consegue uma comunicação intensa e direta com esses outros sujeitos que povoam o mundo. Em 9 minutos a gente conversa com a antropóloga e doutora em etnologia indígena, Celeste Cicarone. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a antropóloga e doutora em etnologia indígena, Celeste Cicarone. Você falou, Celeste, a respeito dessa percepção, dessa visão integrada, essa percepção do todo, de um holos, de um todo. Na descrição do êxtase, Freud já tinha definido ele como o sentimento oceânico de identidade com o absoluto. O cara conseguiu chegar perto, eu acho, de uma descrição do que seria esse êxtase. Eu quero ver de você o seguinte, essa questão da alteridade. Quando você tem essa percepção de que tudo é parte de um todo, a sua relação com o outro é outra, né? Sim, porque na realidade esse mundo é carregado de outros. Quer dizer, não é um mundo de intencionalidade de sujeito que pensam todos da mesma forma. Eu vou fazer um exemplo com o animismo. Às vezes o xamanismo, a relação que as sociedades indígenas têm com a natureza é considerado animismo. A maneira mais comum de considerar animismo seria uma projeção do nosso modo de pensar sobre os animais, as plantas, principalmente os animais. O xamanismo não é isso. O xamanismo ou a sociedade xamânica, porque o modo de pensar coletivo é, na realidade, pensar que os animais eram, na origem, segundo os mitos desses povos, humanos, como seres humanos. Nós nascemos todos humanos, tá?
Só que eles incorporaram, adotaram uma máscara, um corpo animal, tá? Só que eles são humanos que pensam na sua forma, e nós somos humanos que pensamos na nossa forma. Portanto, a ideia é a diversidade. O jaguar não pensa como o caçador, tá? Eles pensam de forma diferente, mas ambos são sujeitos. O jaguar, atrás do corpo de jaguar, que é a sua máscara, a sua roupa, é um sujeito com intenções de jaguar, que não é a mesma coisa do sujeito humano com intenções de caçador. Mas veja bem, isso é uma experiência psíquica, porque ao xamã se atribui mitologicamente ou miticamente o poder de se transmutar no animal. De se transformar, sim. De transformação, de metamorfose. Isso, de metamorfose. Sim. Mas aí é o seguinte, toda coletividade, toda sociedade, que eu estou chamando xamânica, porque partilha o mesmo modo de pensar, acredita na intencionalidade do jaguar. Só que quem alcança, que se transporta no ponto de vista do jaguar é o xamã. Os outros não conseguem. É uma habilidade que se adquire com muito exercício, muitas práticas. Essencialmente, a habilidade de transpor seus limites corporais. Sim, uma liberdade imensa. Se dilui. É um saber e uma liberdade. Agora, e com relação às interferências nos fenômenos da natureza, que é atribuir também esse poder ao xamã? Eu acho que tem que fazer um pouco de atenção sobre, às vezes, uma componente mágica, que é um pouco espetaculosa, tá? Uhum. Na realidade, eu acho que é interessante seria a gente prestar atenção. Nós confiamos muito no cientista quando nos explicam por que aconteceu aquele cataclisma, aquele terremoto, outra coisa. Sim. Que é uma explicação que parte dos conhecimentos da ciência ocidental. Se o xamanismo é uma ciência também, não ocidental, uma ameríndia, siberiana, outra coisa, ele também tem sua explicação sobre esses fenômenos. Na realidade, é algo que é um sintoma de um desequilíbrio extremamente grande. Que ele traduz. E ele pode sugerir algumas modalidades para prevenir eventuais outros desequilíbrios, à medida que explica, à medida que interpreta. Agora, a interferência, na realidade, é o seguinte, por exemplo, digamos aquele exemplo conhecidíssimo da dança para fazer a chuva. Tá? Que é o exemplo mais conhecido que mais nós clássico, temos. É o seguinte, se eu tenho uma comunicação com os seres da natureza, inclusive com o céu, com os ventos, com as forças, inclusive o vento tem subjetividade, os ventos transportam doença, o vento é um veículo, outra coisa, eu, como xamã, eu penetro na subjetividade desses elementos, na intencionalidade deles. Portanto, eu tenho uma possibilidade de prever, tá? Essas capacidades de previsão do xamã. Agora, é interessante também isso, o xamã não é uma autoridade perene. Se ele não cumpre com a previsão, ele cai. A coletividade não acredita mais, porque a importância também é a eficácia das previsões. Se essas previsões não se realizam... Não se legitima, né? Não se legitimam, a coletividade, ele, ao mesmo tempo que ele se cria xamã, já que ele é um indivíduo que tem amparo na coletividade, na legitimidade da coletividade, ele pode também decair ou passar um tempo, enfim, se reforçando. O xamã está fraco, dizem. Da mesma forma que os índios dizem, a sociedade xamânica dizem, é ele que sabe, também em outras situações ele diz, ele está fraco. Celeste, já encerrando, o xamanismo é um atributo, é um conhecimento adquirível ou é uma vocação, uma aptidão? Essa também é uma questão debatida, mas eu acho que hoje se chegou à seguinte conclusão. A sociedade xamânica, entendo aquelas que salvaguardam essa instituição, esse modo de pensar, outra coisa, elas fazem muita atenção aos sinais que as crianças dão ao longo
da infância e do começo da adolescência. Adolescência não, digamos da infância, tá? Do começo do desenvolvimento. Existem alguns sinais, por exemplo, a preocupação, o modo de se relacionar com os animais, a preocupação de participar em rituais, o envolvimento nessa coisa, que indicariam sinais de vocação. Mas é claro que se não há um ensinamento, que isso se dá junto a chamar mais velhos, aos, podemos dizer, mestres, sim, se posso usar esse termo meio esquisito, porque chamar já é mestre, mas enfim, aos mais velhos, com mais experiência, a vocação não é suficiente. Tem um conhecimento a ser complementado. Sim. Né? Grato, Celeste, pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Muito obrigada pela oportunidade de falar de um tema que às vezes, assim, por certo aspecto é equivocado, mas ele é extremamente fascinante e espero que haja pessoas se interessando nisso, porque realmente nos abre, não é só o xamã nos ensina a abrir um pouco a nossa Eu também, mente, particularmente, o acho fascinante. Em 9 minutos, a gente contou com a presença da antropóloga, doutora em etnologia indígena, Celeste Cicarone. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender